ao décimo, chegamos ao número 10, a Galeb, o meu laboratório de quadrinhos para você. E de tudo que a gente falou aqui agora, criar personagens, ajudamos também. Bom, o personagem é a alma da história, é o guia pro leitor para aquela história. Então é o personagem que faz, que agrega, que traz a pessoa que tá lendo para aquela história. E principalmente o personagem principal, óbvio, tá? E o personagem vai guiar você, caso leitor, nessa história do começo até o final. E isso não é só nas histórias em quadrinhos. Bom, nesse vídeo eu não vou falar muito de traços, nem de desenho, assim, tá? E como a gente falou muito de processos criativos no vídeo anterior, este vídeo, o 10º vídeo, vai ser um ótimo momento de você colocar em prática o seu processo criativo, principalmente na criação de um personagem, que é algo de extrema importância dentro da sua história, qualquer história. Mas no caso, aqui da nossa oficina, a história de histórias em quadrinhos. Então eu vou trabalhar um pouquinho com algumas dicas que você pode aplicar aí, de onde você estiver assistindo, na criação do seu personagem, e como você pode desenvolver o seu enredo melhor e como esse personagem maravilhoso, vai agregar muito na sua história. Primeira dica é ação e reação. Exatamente isso que você ouviu. Bom, para toda ação a gente tem uma reação. Vocês já devem ter ouvido muito falar disso. E isso funciona muito na hora de criar um personagem. Um bom personagem, ele age. Um mau personagem, ele apenas reage. Bom, um personagem que tem personalidade, ele tem atitudes específicas, né? Então a maneira como ele lida com determinada situação, com as pessoas, né? Aquilo é tudo uma particularidade dele. E quando ele é considerado um bom personagem, ele gera uma ansiedade no leitor, que faz com que a pessoa sempre quer saber o que esse personagem vai fazer. Então cria essa ansiedade de saber como que aquele personagem vai lidar com aquela situação, de tão maravilhoso que esse personagem é. E é isso que você tem que pensar, principalmente quando você for criar a sua história. E pensar também que um mau personagem, um personagem ruim, ele vai ser alguém meio indiferente na sua história. Então pensa num personagem mau não no sentido de bom ou ruim, né, de ser legal, ser chato, nada, é mais no sentido da personalidade mesmo, tipo um personagem que não chama atenção, tá? Não é questão de ser malvado, de ser o vilão da história, o herói. Não é nesse quesito que eu estou falando, em questão de personagem bom ou mal, ok? É na questão característica do personagem. Então, o personagem bom é aquele que vai atrair o leitor para a história inteira, vai gerar ansiedade para querer saber os próximos acontecimentos. E o mau personagem, ele vai ser alguém meio indiferente, então as suas ações, tudo como ele se comporta é meio básico, né? É sem emoção, pode dizer até que é um pouco bobo. Tá? Um personagem meio bobo, que você fala, ai, que tonto. Você olha, com certeza você já viu isso em alguns filmes, livros, afins, tipo, nossa, que personagem tonto. Eu não acredito que tá fazendo isso. Sabe? Que dá aquela, ranço, né? Não cria muita essa expectativa, a não ser que, tipo, tem vários personagens e aquele em específico você quer que gere essa manifestação. Vou dar um exemplo aqui só pra vocês entenderem um pouquinho, espero que bastante. Então vamos lá, um personagem ele tá andando e ele escorregou. Isso é uma ação. E ele caiu. Então ele escorregou, é uma ação. E ele cair é uma reação, certo? Aí, se ele levanta e sai andando, o que aconteceu? Nada, não aconteceu nada. Ele simplesmente saiu, escorregou, caiu, levantou, saiu fora. Que ideia de gênio. Nossa, que momento espetacular para você colocar na sua história. Totalmente sem graça. Agora, isso que eu tô falando aqui, esse exemplo que eu acabei de dar, tem ação e reação, que é o principal, né? O tema da nossa dica dessa primeira. Mas para vocês analisarem que isso é um mau personagem.
É um personagem tosco, é um personagem que não chama atenção, é um personagem que, tipo, não vai atrair. Ou então, assim, por que você colocou isso na sua história? Por que ele simplesmente caiu e levantou? Tá, pra que você usou 4 quadrinhos pra explicar isso? E ele nem teve um momento de ápice com essa escorregada, sabe? Então, vamos lá, agora. Se ele caiu, torceu o pé, começou a fazer um escândalo na rua e, sei lá, gritou, chorou, deu risada, achou engraçado, tanto faz. Isso é uma ação. E isso é uma ação particular dele agir. Então o leitor já sabe, ele já espera alguma reação desse personagem em determinados acontecimentos. É isso que traz o leitor para sua história. Agora, partindo do pressuposto de um vídeo que eu já falei aqui, de colocar todas as características do personagem. É esse o momento, é para isso que serve. Porque assim, não adianta nada você colocar na sua história que seu personagem leva tudo na brincadeira e num momento como esse, ele sai gritando, escandaloso, lambendo o chão de desespero. Não sei que quebra a perna, estou falando num tombinho assim, tranquilo, nada absurdo, né? Mas é isso que vocês têm que ter na cabeça, de que você precisa saber a personalidade inteira desse personagem para você conseguir aplicar a sua ação e reação e fazer desse personagem um bom personagem e não um mau personagem. Então a ação e reação quer dizer aquele contexto básico que eu já falei desde o começo, que é que para toda ação precisa de uma reação, mas toda ação precisa ter uma reação boa e que condiz com o seu personagem, ok? Então pensa muito nisso quando você for criar o seu personagem, como você quer que ele desenvolva essa história, né? Principalmente, vai ficar engraçado essa frase, mas principalmente o personagem principal, né? Que vai dar a cara a tapa ali para sua história. Segunda dica, motivação. Tá, motivação. Quais são as motivações do seu personagem? Então, assim, o que ele quer da vida, o que ele gosta, o que ele busca, né? Quais são os sonhos dele? O que levou ele a fazer aquilo que ele está fazendo dentro da sua história, né? Então, tenta pescar um pouco essas coisas quando você for criar o seu personagem desde o começo. Por quê? Assim, se ele for um guerreiro, se é uma história de guerra, alguma coisa, se ele for, sei lá, um soldado, se ele for, sei lá, do Império Romano, não sei, tô chutando aqui, tá? Mas assim, se ele for um guerreiro, por que ele luta? Por que aquilo motiva ele a fazer isso? Por mais que não vai ter na sua história, ela vai ter indiretamente, porque as ações do seu personagem, a maneira como ele fala, apaixonado por determinada coisa, vai cativar ainda mais o seu leitor. Então ele precisa saber. O leitor tem que saber, mesmo que indiretamente, por que aquele seu personagem está fazendo isso. Então, tipo assim, por que ele luta? Pelo que ele luta? Pra que ele luta? Que tipo de guerra... Que tipo de guerra é essa que ele luta, tá? Então, lembra que eu falei no outro vídeo? Falar tudo sobre o seu personagem? É isso, tá? É isso. Não mosca. Tô dando tudo aqui pra vocês de mão beijadinha, que é só sentar, colocar a cabeça no lugar e fazer, então não mosca. Então, terceira dica, pense em toda a vida do seu personagem. Ah, que saco, Natália, que saco. Por que você tá fazendo isso comigo? Desculpa, mas é assim que funciona. Então vamos lá, de novo, lembra que eu falei sobre escrever tudo sobre o seu personagem? Então é isso, não mosca 2, tá bom? Você, na verdade, aqui, essa dica é pra você pensar na trajetória do seu personagem. Então, antes eu não falei a motivação, tá? Por que ele luta? Pra que ele luta? O que ele vai fazer com essa luta? É mais ou menos isso, porque você vai ter que saber a vida desse personagem, mesmo que o leitor não saiba, mas você precisa saber. Então, quando você for escrever a sua história, praticamente você tem o seu enredo próprio do seu personagem, da história dele. E pensa que você criando o seu personagem, você tá criando uma... eu vou falar pessoa, mas personagem pode ser qualquer coisa, sabe? Então a pessoa pode viajar, fazer um cachorro de personagem principal, tanto faz, mas eu vou falar de pessoa, porque, né, pra entender. Personagem principal, você precisa saber a vida dele, você precisa escrever a vida dele, saber, pensa que... lembrei, que você tá construindo uma pessoa real ali,
né? Uma pessoa com sentimentos, com angústias, com medos, com uma trajetória, com uma vida. Não precisa você escrever lá, ai, meu personagem, sei lá, Drune, meu personagem Drune nasceu no dia 5 de abril de 1500 e ele vivia numa fase X e... Não, nasceu em tal hora, não é isso, super detalhado. Mas meu personagem Drune, ele é Mas o meu personagem Drune, ele nasceu agora, esses tempos aí, e ele é super viciado em tecnologia, mas isso desencadeou nele uma super depressão, porque ele viciou no jogo e no jogo ele perdia demais. Enfim, isso já é uma coisa diferente. Tem alguns detalhes, eu consigo trabalhar com a personalidade desse personagem em cima das angústias dele, de ele ser, sei lá, uma pessoa mais depressiva, uma pessoa que é viciada. Então, quais são as características de uma pessoa viciada, se a minha história vai ser baseada nisso? Então eu vou atrás, eu procuro, então essas são as características e personalidade desse personagem. Lembra que você é tipo, sei lá, um deus aí que você queira escolher, que você queira ser. E você tá criando aquilo, você tá partindo do zero, tá criando uma pessoa indiretamente, tá? Super-herói. Hã? Super-herói. Isso aí, ele falou. Tá criando uma pessoa ali, um super-herói, ou não sei, um vilão. Tá criando um vilão. Enfim, você pode viajar aí, mas lembrando que na história, eu já falei isso, mas vou repetir. Na história você não precisa contar a vida toda do seu personagem. De novo, na história você não precisa contar a vida toda do seu personagem. Vou repetir, não, brincadeira, não vou repetir. Mas acho que já deu pra entender. Você vai falar de um acontecimento dentro de um espaço de tempo. Mas é importante você saber tudo, saber da questão da criação, da educação dele, da infância, de, sei lá, se teve algum trauma, uma missão, uma lição, algo que ele se arrepende, enfim. Porque tudo isso, a gente colocando tudo isso no papel, a gente consegue moldar a personalidade daquela pessoa, daquele personagem, né? Ou daquele cachorro, ou daquilo que você for criar. Então, quando você for para criar a sua história, isso vai ajudar muito você a determinar melhor como o seu personagem vai agir em frente a uma situação. Quarta dica, personagem coerente. Então beleza, você fez a sua história, você criou o seu personagem, tá seguindo aí a risco tudo que eu tô falando, tá. Mas essa é a parte que você vai ter que colocar em prática mais ou menos tudo isso em que quesito? No sentido que você fazer um personagem coerente, que é praticamente você convencer o seu leitor que aquele personagem ele existe, mesmo que todo mundo saiba que ele não existe. Mas você tem que instigar no seu leitor aquele pensamento assim, ó, nossa, isso aqui podia ser real. Ou, nossa, já pensou se isso existisse? Ou, meu, será que isso não existe? Tipo, sei lá, quando eu assisti Harry Potter, por exemplo, a primeira vez e li o livro e tudo, eu queria super acreditar que existiam bruxos e a gente tava aí como uns trouxas, né, que fala lá no filme, e não sabia nada disso que existia. Era meu sonho que aquilo existisse. Por quê? O personagem era tão bom e era tão convincente que eu acreditei em uma ficção, ficou? Então, tenta trazer isso, mesmo que tipo, é um adulto que tá lendo, ou sei lá, independente da faixa etária que você quer colocar isso em prática, se é livre, se tem algum público específico, se é mais infantil, não tem problema. Você tem que tornar... Para de rir! Você tem que tornar o seu personagem extremamente convincente e fazer com que ele seja real. Você não foi o Deus lá? O seu Deus que criou o personagem, a personalidade, a história dele? Então, agora você vai, sei lá, dar o pozinho de plim-plim-plim ali e ele vai ter que existir, sacou? Na sua história, não na vida real. Montar um Frankenstein aí, estamos todos tranquilos e de boa. Mas partindo dessa ideia, voltando, né, mais assim, pensa que o seu personagem, ele tem que agir de uma maneira lógica dentro do que você determinou pra ele. Brincar de Deus de novo. Então você pensou em toda a vida dele. Então ele tem que agir, as atitudes dele, as decisões dele tem que ser baseada naquilo que você pensou da vida dele, né? Tipo assim, se você disse que seu personagem lá, por causa da história dele, que
perdeu a família, independente, ele é super medroso, super, seu personagem, a característica dele, por causa da história dele, fez com que ele fosse um personagem medroso, tá? Você não vai colocar esse personagem como um super-herói maravilhoso, tipo, bate no peito e acaba com todo mundo. Não tem coerência. Ele pode até ter coragem, o seu personagem pode até ter certa coragem tudo, e se desenvolver. Precisa ser coerente dentro daquela personalidade. Um bom exemplo disso é do Homem-Aranha. O primeiro Homem-Aranha lá, do filme mesmo, tá? Eu tô falando, não é dos quadrinhos não. Que o menino era super o Peter Parker. O Peter Parker. Eu lembrei do meme. É Peter Parker! O Peter Parker. Ai meu Deus, vamos lá. Não, mas ó, a gente pode trazer como exemplo o Peter Parker. Eu tô chorando de rir, gente. Como exemplo do Homem-Aranha, que ele era... No começo da trama da série, tô falando dos filmes, tá? Não tô trazendo a quadrinhos aqui. Você vê o personagem lá, o Peter Parker, que faz o Homem-Aranha, até o ator mesmo, ele tem uma outra postura até corporal, né? Antes dele ser Homem-Aranha, mas você vai trazendo assim, ninguém falou específico dos pais, de onde ele veio, quem que era. Na verdade só mostra que ele perde o tio dele, que ele tinha um super carinho, ele começa a morar com a tia. E isso traz, por mais que ele fosse medroso, por mais que ele tivesse as angústias, as coisas dele, que ele fosse medroso, você vê a evolução dele dentro daquela história. Você vê como ele enfrentou os seus medos, tudo, mas você percebe que ele ainda, né, é medroso. Você percebe que ele não perdeu a característica, a personalidade dele em nenhum momento, que ele é super tímido para falar com as pessoas, que ele no trabalho sei lá, ele era um funcionário que abaixava a cabeça para tudo, né, ele não se impunha, e ele foi evoluindo isso. Então o Homem-Aranha, a figura Homem-Aranha fez com que ele enfrentasse essas coisas e fizesse dessa personalidade dele algo legal, né? Transformasse isso, mas repara que em nenhum momento ele perde a essência dele, a trajetória dele, as coisas que ele acredita, né? Então é por isso a gente tem, assim, o escritor, quem que fez a história, não precisou falar pra gente assim: o Homem-Aranha nasceu tal dia, ele fez o Peter Parker nasceu... Peter Parker! Não precisou falar que o Peter Parker nasceu tal dia, nananã, cresceu assim, os pais deles morreram assim porque ele criou isso, sabe? Não precisou contar a vida toda dele. Mas a gente, como telespectador, como leitor e tudo, já sabe qual que é a vibe do Homem-Aranha e do Peter Parker, como que eles... Enfim, você deu pra sacar, né? Quinta dica: crie situações onde a personalidade do seu personagem, seja exaltada, seja colocada em evidência, mostra, pá, na cara. Então assim, o que eu quero dizer com isso? Os desafios que você vai ter na sua história, o clímax, o ápice, a gente já falou de tudo isso, hein? Os climas, os ápices da sua história, a situação de suspense que você vai colocar e a ansiedade que você vai gerar no seu leitor. Se você faz tudo isso, se você já pensou nisso tudo e ainda exalta as características e a personalidade daquele ser que você criou, daquela figura que você criou, né? Lembra brincaninho de Deus, assim, né? Enfim, se você faz tudo isso e ainda por cima exalta as características da personalidade do seu personagem nas resoluções dos problemas, então como o personagem vai ajudar aquela história a ter um desfecho. Como o personagem vai ajudar a gerar ansiedade no leitor. Como o personagem vai ajudar com que o leitor se identifique com aquele personagem. Como aquele personagem vai resolver aquela história, determinado assunto, faz com que o leitor se identifique, enfim, por aí vai. Mas se você consegue agregar o clímax, o ápice, o suspense, tudo que a gente falou de roteiro e ainda colocar toda a vida, entre aspas, do personagem dentro dessas resoluções de problemas, pronto, é um ponto certo, é um ponto certeiro na sua história.
E isso vai ajudar muito você, até para escrever mais pra frente, né? De montar mesmo a sua história, de desenrolar melhor a sua história, porque você já tem uma base sólida para conseguir construir, né? Você não tá partindo do nada. Você vai pegar situações, então assim, putz, você tava escrevendo o seu roteiro, aí gerou um momento de conflito, você não sabe como vai resolver. Volta lá no seu personagem e fala, meu personagem resolveria dessa forma. Porque ele tem essas características, porque ele tem essa personalidade. Então, beleza, pra fazer isso aqui, vou pegar isso, tipo, né? Pegar essa ideia aqui, que é uma personagem, e aplicar nela. Deu pra sacar, né? E aí você, com essa situação, com essas coisas que eu estou falando, você faz com que o seu personagem tenha mais carisma para quem está lendo. Mesmo se for vilão, porque tem vilão que a gente gosta também, porque ele é tão bom, ele é tão bem feito, que a gente fica com raiva de tanto que a gente gosta do que aquele vilão tá fazendo, né? E lembre-se, o visual vale muito, mas vale muito, 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 de verdade mesmo. O visual, a forma, né, o desenho mesmo do personagem é muito importante. Então, quando você for pensar nos traços, vamos de novo, exemplo do Homem-Aranha. Ele já tinha uma característica mais... o personagem, tá? Agora, tô falando, não do ator, mas só pra vocês entenderem. O personagem, ele já era medroso no começo, tá? Tô falando do filme. Ele era meio medroso, meio bobão, meio não sei o quê. O que o ator fez? Ele pegou todas essas características e transformou pra ele. Tanto que se você vê o jeito do primeiro filme do Homem-Aranha e depois você vê ele no último, é totalmente diferente. Por mais que ele tenha o mesmo rostinho, mas a expressão corporal dele muda. Então assim, ele já tá com o ombro mais pá, porque ele já chegou num certo nível, tá mais confiante, sendo que no primeiro filme, pode reparar, ele, né, mais pra baixo, mais cabeça fechada, mais a cabeça pra baixo. Né? Repara que ele nem fala muito, nem consegue se expressar direito, sabe? Então colocar essas características e você consegue fazer muito isso no desenho. Então atrai isso, explora isso, né? As características, as personagens, características que eu vou falar depois. A personalidade em agregar com o seu personagem, com a maneira ali, com o visual dele. Então se é um vilão, como que vai ser esse visual? Mas eu vou falar isso depois. Tô me empolgando. Sexto, personagens secundários. Então, é todo mundo que aparece nas costas do principal, que tá todo mundo ali pra dar apoio, que se não fosse por eles a história não ia existir, porque ia ser só um personagem principal lá parado com cara de tonto, sem fazer nada. Brincadeira. Personagens secundários. Vamos lá. Eu já comentei isso aqui, mas vou comentar de novo pra fixar aí na cabeça de vocês, tá bom? No personagem secundário, você não precisa ter todo o trabalho que você teve com o seu personagem principal. Você não precisa criar uma vida para cada personagem secundário, não. Você ia demorar, tipo, sei lá, muitos anos para você terminar a sua HQ ou a sua história, enfim. A única coisa que você tem que fazer é você deixar meio nítido os mínimos detalhes e as características que possam contribuir na construção da sua história, né? Principalmente na construção do seu personagem. Então pensa que o personagem secundário ali, ele tá pra dar uma base pro seu personagem principal. Então vamos supor, se eu tenho um personagem que ele é super medroso, né, super tonto, eu vou ter um personagem secundário que vai encorajar ele, vai deixar ele pra cima, que seja uma pessoa super proativa, pra frente, ou eu vou ter um medroso igual? Como que isso vai acarretar na minha história? Como que isso vai desenvolver a minha história? Não tô falando que é certo nem errado, tá? Você escolhe como você quer. Só que você tem que pensar, então, meu personagem principal, ele tem tudo isso, de detalhes. E o meu personagem secundário, ele tem, ele é desse jeito, né, visualmente desse jeito, mas ele atende pelo nome e tal, e ele desenrola, ele tem mais facilidade de, sei lá, conversar com animais, não sei, gente, mas assim, tu coloca uma característica específica pro seu personagem. Então ele vai ser proativo, ele vai ser corajoso, não, ele vai ser bobão, ele vai ser raivoso, ele vai ser bravão, briga com todo mundo, vai ser tímido, enfim, aí você escolhe como você quer. Não precisa escrever a vida toda dele, mas você... vai ser cantor, se ele vai ser músico, se ele vai ser pintor de quadros, se ele vai ser domador de cães. Vocês escutaram, né? Aí, ó, tá dando dica aí o editor. Duvido que você vai colocar isso no vídeo. Eu também. Nossa!
Não, então é isso. Se ele vai ser um pintor, se ele vai ser, sei lá, um domador de cães, qualquer coisa. Ele vai ter que deixar isso explícito. Então, se ele vai ser um domador de cães, quer dizer que durante a história você vai ter que colocar que ele anda com cachorro, né? E por que isso vai interferir na sua história? O que isso vai agregar para o seu personagem principal? Sacou? 7ª dica e última. Não fique triste, não me abandone. Gente, a gente já chegou no 10º vídeo e quero vocês comigo até o final, vai? Porque deu o maior trabalhão pra fazer isso aqui pra vocês, então eu espero que vocês estejam curtindo, mas não é isso que eu vou falar agora. 7ª dica, característica. Chegamos às famosas características e nem é tanto assim como falar. Vamos lá. Quando você for para a parte do desenho, né? Ou mesmo que você for passar para um desenhista para fazer, ou mesmo que você desenhe seu personagem, independente, tá? Faz, mas você mesmo, se você for desenhar, se você for só mandar para o desenhista, faz uma busca uma pesquisa, né? De feições, de traços, de tipos de pessoas, né? Que você, sei lá, acha que pode agregar e ajudar a fazer, a construir o seu personagem. Pense em fisionomias que te agradam ou que não te agradam muito, né? E explora isso ao máximo mesmo, muito mesmo. Por exemplo, tá? Eu tenho uma boca relativamente grande, certo? Então, tem gente que acha legal, tem gente que acha bonito, tem gente que não acha tão bonito assim, tá tudo bem. Então, explora essa situação no sentido assim, por exemplo, se eu fosse fazer um personagem, eu gosto da minha boca do jeito que ela é, então eu ia usar esse traço para construir, sei lá, a minha personagem principal com um traço mais com a boca grande. Agora vamos supor, se eu não gosto muito, eu posso usar esse traço para colocar num vilão, né? Uma mina que é vilã, sei lá, e posso fazer a boca dela enorme, ela é, sei lá, vilã de morde tudo, não sei, viajando. Mas você pode explorar determinadas características das pessoas, tipo, dar um exemplo bem tonto, mas bruxa. Quando a gente pensa em bruxa, a gente já pensa com o nariz grande, com a verruga, com o olhar mais velho, assim, sabe? Alguém pensou nisso, baseada em traços das pessoas, né? Foi medo, foi fobia, sei lá, mas tem essa perspectiva, tem essa visão geral, né? Por exemplo, as super-heroínas também foram baseadas em mulheres reais, né? Tanto que a Mulher Maravilha, você não a mais recente, as mais antigas, elas seguiam a mesma fisionomia, o mesmo aspecto, as mesmas coisas, porque foi daquele jeito que quem escreveu, quem criou o personagem, imaginou daquele jeito, né? Explore as características. Quando, um exemplo, se você for desenhar esses personagens, uma dica que eu dou, tem um livrinho que chama Sketchbook, ou você pode fazer folhas fits. É muito legal, é próprio para desenho mesmo, mas é simplesmente tipo, sei lá, eu tô no metrô, eu vi uma pessoa ali, uma característica ali que me chamou a atenção, eu tento desenhar, né? Ou então eu tô, sei lá, no ônibus, tô na praia, tô em qualquer lugar. Se você quer ter, você não vai conseguir ter uma ideia do nada, tanto que o nosso cérebro é praticamente incapaz de criar um rosto totalmente do zero. Não dá pra eu fechar o olho aqui agora e imaginar, alguma coisa. Então você não vai ser um super revolucionário se você fizer isso, porque existem muitas pessoas no mundo inteiro. Então, às vezes, quando a gente sonha com alguém, que a gente fala, nossa, quem que é essa pessoa? De onde a gente viu? Nossa, uma pessoa nada a ver. Nunca vi na minha vida, não. Você já viu. Pode não ter visto ela de maneira consciente, assim, prestando atenção. Mas às vezes você viu. Pode ter sido a tia que você comprou um pão de queijo na rua, pode ter sido sei lá, alguém que passou do seu lado, alguém que você trombou, né? Isso, o nosso cérebro, ele registra. Então, quando a gente fala de criar, pensa aqui, por exemplo, eu trombei com uma pessoa, nossa, esse rosto me pareceu legal pra fazer tal personagem secundário, pra fazer o personagem principal, pegar a coisa do nariz dele, não sei o que, esse traço, cria do zero, mas pega esses traços, né? Essas características que você vai achando por aí, mundão afora, e coloca no papel. Mas eu não sei desenhar super perfeito, não tem problema, é o seu estilo, é a sua estilização, né? Eu tô dando essa dica mais para você ter ideias de personagens, de como você criar os personagens e dar
características para eles. Não que você precisa necessariamente seguir isso, né? E não precisa ser perfeito. Não, eu vou desenhar a boca da Natália, a boca dela vai ser... Não, tem que ser do jeito que é. Não, você não tá fazendo, a não ser que seja a proposta de fazer uma HQ realista, né? A gente já falou sobre desenhos realistas, tudo nos outros vídeos. A não ser que seja essa a sua proposta, tá? Mas lembre, o desenho é livre, a estilização também é a sua característica, é a sua personalidade. E você tem que transpassá-la para o papel, tanto na escrita quanto no desenho. Ok? Até tipo assim, se você não vai desenhar nada, mas vai passar, você pode escrever, eu quero um personagem, como eu falei lá antes, já comentei isso com vocês, quero um personagem assim, que ele vai ser mais alto, ele pode ter o olho puxado, ele vai ter o nariz mais fino, entendeu? Você pode passar isso pro desenhista, ou você pode tirar uma foto de alguém, ou sei lá, pegar na internet e falar, eu quero um personagem, imaginei ele mais ou menos assim, né? E dá pro desenhista, ele faz, ou o próprio desenhista mesmo pode ter uma ideia baseado naquele personagem, naquela personalidade, desculpa, que você tá mostrando pra ele, sacou? Então, não perde que tem mais vídeo vindo por aí, esse é só o 10º, a gente tem mais alguns vindo pela frente, tem muita coisa legal. Espero que vocês estejam acompanhando até aqui. Tô tentando ao máximo deixar descontraído para não ficar muito pesado, porque a gente sabe que às vezes o assunto pode ficar chato, mas eu espero vocês aqui para mais assuntos, mais curiosidades e mais momentos no H Leve.